Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Você já percebeu que a mensagem de Jesus, a mensagem de Jesus Cristo é a mensagem de que Deus não nos deixou esquecido, mesmo após a nossa queda. Mesmo após a nossa queda, o Senhor não se esqueceu de nós. Ele é o Deus de amor. Em Cristo há salvação. E não há causa difícil para o Senhor. Não há causa difícil. Mas nós somos tão apegados a este mundo, somos muito apegados aqui. E por isso, vez ou outra, nós somos de altos e baixos. Às vezes nós estamos muito eufóricos, muito felizes, alegres com conquistas que conquistamos aqui, porque o Senhor nos abençoa, nosso trabalho, nos inspira. Mas outras vezes também nos pegamos depressivos, com vontade de não sair de casa, entrar embaixo da coberta e não querer sair. São os altos e baixos que nós enfrentamos aqui nesse mundo. E até porque a alegria plena e a vida plena nós encontramos só no Senhor Jesus. E nós aprendemos, a Laninha, ela leu o texto aqui dos glorificados, louvando a Deus e adorando a Deus, e a impressão que nós temos, a mensagem muitas vezes que nós absorvemos da palavra de Deus, é que essa vida plena, em parte está certo, ela será vivida apenas após o arrebatamento da igreja, quando Cristo vem em busca da sua igreja, quando o mal é aniquilado, enquanto nós estivermos para sempre na presença do Senhor. Mas o fato é que a Escritura, ela nos ensina que é possível viver, que o reino dos céus, ele inicia aqui na terra. Jesus diz que o reino, ele chegou, e ele chega com poder, e ele chega com poder de transformar as nossas vidas, de transformar o nosso pensamento, de transformar os princípios, os valores que temos, e nós podemos viver o já, mas o ainda não, do reino de Deus. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero hoje compartilhar com a igreja um tema importante, que é crescendo em maturidade. Qual que é o propósito de Deus para a vida da igreja? É que a igreja, que somos eu e você, possamos experimentar essas coisas já, e crescer em maturidade já, independente das lutas, independente daquilo que procura nos impedir nesse crescimento espiritual. Alguém já disse que nós, os cristãos, os filhos de Deus, o homem e a mulher de fé, tem 3 inimigos neste mundo. O primeiro dele, muito conhecido, que é o diabo, é o inimigo do crente, é o inimigo daquele que professa a sua fé, e ele vai fazer de tudo que pode para tentar esfriar esse amor, para tentar fazer com que a gente venha regredir no avanço espiritual. Mas no poder do Senhor, nós no ajuntamento, na comunhão, na unidade, no louvor, no culto, na participação, a gente vai vencendo esse inimigo, e a gente se levanta, e a gente ora, e a gente reprove, e a gente repreende. Mas existe um outro inimigo, que é o mundo também é o nosso inimigo. Inclusive, o Senhor Jesus, na parábola do semeador, ele fala do perigo do mundo.
O semeador que sai a semear, uma semente que cai à beira do caminho, semente que cai numa pouca terra e a semente que cai em meus espinhos, que é o cuidado do mundo que nos torna infrutíferos. Uma árvore plantada na igreja, que canta, que louva, que recebe água, que recebe calor, que recebe luz, mas que não dá fruto. E esse não é o objetivo de Deus para a minha e nem para a sua vida. Mas existe um terceiro inimigo, que também deve ser vencido, que é a nossa carne. E esse é o inimigo mais difícil a ser vencido, porque nós levamos ela para cima e para baixo. Nós trazemos ela para o culto, nós levamos ela para o trabalho, e nós estamos com ela o tempo todo. O tema da mensagem de hoje é sobre a maturidade cristã. Uma igreja madura, um crente maduro, uma mulher de fé madura. E como base para a nossa reflexão, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, leituras de 4 a 8. Vamos acompanhar a leitura? O apóstolo Paulo, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejais ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, abrimos o nosso coração, seja repreendido e reprovado todo pensamento que é contrário à Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, ser edificados na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Paulo é uma carta que ele escreve, expressa nela gratidão pela igreja que havia cooperado no seu ministério, não uma, mas duas vezes. E Paulo aproveita a sua carta de gratidão para encorajar os irmãos a continuar crescendo rumo à maturidade cristã, porque esse é o conceito da palavra de Deus e o propósito de Deus para as nossas vidas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós ouvimos Deus dizer: sede santos porque eu sou santo. E o apóstolo Paulo, ele trabalha nas suas cartas a maturidade de Cristo, que nós devemos crescer um pouquinho mais de glória em glória até a perfeita maturidade. Essa é uma carta pessoal de Paulo que, além da gratidão, ela expressa também preocupação, a preocupação do apóstolo com o sentimento daquela igreja. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele tinha um carinho especial por essa igreja, porque é a igreja que ele havia fundado, não por vontade dele, mas por vontade de Deus. O apóstolo Paulo foi instrumento para que essa igreja pudesse ser a primeira igreja cristã na Europa. Quando Paulo sai para visitar as igrejas da Ásia Menor ali, e o Senhor então chama, ele percebe que o Espírito de Deus está chamando ele para atravessar e levar o Evangelho até a Grécia. Então essa igreja que foi fundada por Paulo tem essa preocupação. Lá no capítulo 2, ele vai dizer: olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, e ele se esvaziou, tornando-se servo. É o nosso referencial, é o Senhor Jesus. Olhem para Ele. E alguém já disse que essa carta é a carta da alegria, porque
são apenas 4 capítulos, e nesses 4 capítulos o termo alegria, alegre, alegrai-vos, alegrei-me, ele aparece 16 vezes nessa carta de Paulo. Então, eu queria fazer uma reflexão com a igreja hoje sobre como é possível atingirmos essa maturidade. E nós sabemos que é o Espírito de Deus que faz a obra. E é interessante que o que o Espírito trabalha, o que Ele trata é no nosso caráter. Porque a personalidade, nós nascemos com ela. Tem um livro muito bom, se você não leu, você procure conhecer, que é O Temperamento Controlado pelo Espírito. Esse livro, Temperamento Controlado pelo Espírito, ele vai trabalhar que que existem 4 temperamentos, que é o temperamento sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Esses temperamentos são temperamentos que herdamos dos nossos avós, porque temos 4 avós, né? Então herdamos o temperamento do avô e da avó, e isso não muda, nós nascemos com ele. Aquela pessoa que é impulsiva, que vai, né? Alguns chamam assim, isso é cavalo paraguaio, é bom de arranque, ruim de chegada. Já conheceu isso aí? O sanguíneo tem muito disso, né? Ele tudo serve, mas lá na frente ele vai desistindo e tal. Temperamento não muda. E esse livro mostra os pontos fortes e pontos a serem trabalhados em cada temperamento. Mas existe o caráter. E o caráter, ele pode ser trabalhado. O Senhor trabalha o caráter em nós. Tem uma lição que eu estou dando, quem quiser ainda, nós estamos na metade da lição, estamos trabalhando o caráter cristão. Então, se você tiver interesse e não for atrapalhar a sala onde você está, estou fazendo a propaganda aqui, né? Venha participar domingo da nossa classe. Hoje nós falamos sobre o caráter cristão, mansidão. O caráter cristão, mansidão. O crente, ele não precisa nascer manso, mas ele vai se tornando manso, como Moisés. A palavra de Deus diz que ele se tornou o homem mais manso de toda a terra. Mas o Senhor quer trabalhar em nós o nosso caráter. E Ele quer forjar esse caráter dentro de nós. Algumas características que o apóstolo Paulo trabalha nesse texto, que mostra uma igreja madura. E a primeira característica é alegria. A alegria é uma característica da igreja madura, do crente maduro, do homem e da mulher madura. E a pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos é: eu sou uma pessoa alegre? Eu sou uma pessoa que expressa felicidade, alegria? O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É motivo de alegria? Quais são os acontecimentos que geram alegria ao nosso coração? Quais são os acontecimentos que geram alegria ao teu coração? Mas também nós poderíamos procurar responder quais são os acontecimentos que roubam a nossa alegria, que roubam a minha alegria, que me deixa para baixo, que me deixa triste. Há várias maneiras de nos sentirmos felizes nesse mundo. Conquista, nos alegramos com a conquista de um filho, nos alegramos quando a gente alcança um objetivo. Ontem estávamos celebrando um casamento e a gente vê assim, casamento, festa, alegria. Os casamentos, geralmente, ele é celebrado com muita festa, porque alegria, atingir um objetivo. Mas veja, a palavra de Deus diz, e não está nada errado, é bom nós nos alegrarmos com essas questões. Fazemos festa quando os filhos se formam. Fazemos mais festa quando eles encontram, né, um espaço na área de trabalho na qual eles se formaram. Mas a verdadeira fonte de alegria que a palavra de Deus trabalha na vida do homem e da mulher de Deus é Jesus Cristo. Ele precisa ser a fonte da nossa alegria. Nós cantamos aqui, né? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus, a verdadeira alegria. É claro que nós nos alegramos com muita coisa, mas essa alegria do crente, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Por isso,
para que a nossa alegria cresça, nós precisamos mergulhar em Cristo, depender dEle, buscar os ensinamentos, conhecer, nos relacionar com Ele e aplicar os ensinamentos dEle pela fé, experimentar o que Ele diz pela fé. Você vai lá em Mateus capítulo 5, tem uma série de alegria, de felicidade. E que quando a gente olha aquilo, muitas vezes a gente não combina com aquilo, o ser humano não combina, porque ela fala assim, felizes os pobres de espírito. Ninguém quer ser pobre. Felizes os mansos. Não, ninguém quer ser manso. Nós queremos reagir na mesma moeda e queremos mostrar que somos fortes. Então veja, mas Jesus está ensinando aquilo. E pela fé nós precisamos viver isso. Nós falamos aqui sobre o aspecto da mansidão. Mansidão não é, ser manso não é sinônimo de frouxidão, não. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, que mais poderoso é aquele que domina o seu ímpeto, é aquele que doma a sua impulsividade, do que um guerreiro que toma uma cidade inteira de assalto. É mais difícil dominar o meu ímpeto, o meu espírito, dominar o meu ânimo, do que dominar uma cidade toda. Então, o termo mansidão que a palavra de Deus ela trabalha é força sob controle. Eu tenho a força, não é a força do He-Man, não, mas eu tenho a força. Mas o Senhor, Ele permite com que essa força mantenha-se em controle. Não preciso mostrar para todo mundo que eu tenho a força. Então eu vou ganhar na oração, eu vou buscar a presença do Senhor, e isso não vai tirar a minha alegria. Essa é uma característica da igreja madura e do crente maduro. E uma segunda característica é essa questão da moderação. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, no verso 5, ele diz, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então veja, Moisés, que foi criado no Egito, como um príncipe de Deus, e quando ele entende que Deus o chama para libertar o seu povo, por volta dos 40 anos, ele vai na sua força, na sua habilidade, no seu poder, no seu conhecimento, e ele mata um egípcio, expulso do Egito. E passa 40 anos na terra de Midian, constitui família. Eu imagino que para Moisés já havia acabado essa questão. Até que depois de 40 anos, Deus trabalha naquele coração, no coração daquele homem. E quando aquele homem já na idade de 80, ele não tinha mais todo aquele ímpeto, Deus fala assim, agora eu vou te levantar e você vai libertar o meu povo. E ele começa a discutir com Deus, mas quem sou eu? Como que pode? E a palavra de Deus vai dizer em Números capítulo 16, se não me engano, que aquele homem se tornou o homem mais manso de toda a terra. Mas foi um homem que liderou uma nação inteira. Foi um homem com quem Deus chamou. Foi um homem que depois de Deus o chamar e levar o povo até o Monte Sinai, enfrentou crítica. Enfrentou oposição da sua própria casa, oposição de Arão, oposição de Miriam. Mas um homem que dependeu de Deus, que não tomou a vingança na sua própria mão, e fez a oração mais perigosa que eu já observei na palavra, na Bíblia. Senhor, risca o meu nome do teu livro da vida, se não for essa a sua vontade. Um homem que se tornou manso, mas muito corajoso. E a palavra do Senhor diz que essa é uma marca da igreja madura. A moderação, o que deve ser conhecida das pessoas que convivem conosco, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Pessoas moderadas. O termo grego é apropriado, conveniente, íntegro, suave, gentil. E é interessante porque na igreja, geralmente num culto, numa reunião de oração, ninguém explode. Por quê? Porque nós estamos falando com Deus, Deus está ali,
Deus está se manifestando, nós invocamos o nome do Senhor. Mas observe que o apóstolo Paulo fala aqui no verso 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. O Senhor está perto o tempo todo. O Senhor não está perto só numa reunião de oração. O Senhor não está perto só num culto. O Senhor também está perto quando eu estou trabalhando, fazendo negócios. O Senhor está perto o tempo todo. Então veja, eu creio que Paulo, ele está tentando transmitir algo aqui para a igreja. Todo cristão, essa é o potencial que o Espírito de Deus trabalha dentro de nós. Todo cristão maduro que recebe o Espírito Santo, ele está apto, porque Deus assim o faz e quer, a que nós sejamos, pouco a pouco, de graça em graça, de fé em fé, pessoas espiritualmente, fisicamente e emocionalmente moderadas e equilibradas. Obra do Espírito. É obra que Ele começou em nós, começou no meu e no teu coração. É isso que Ele quer fazer, que Ele deseja fazer. Agora veja, Deus não faz só, não é só Ele não estrala o dedo e as coisas acontecem. Nós pensamos que às vezes é assim. Não. Precisa do meu passo de fé. Eu preciso crer, e eu preciso experimentar, então eu preciso me sujeitar à palavra do Senhor. É o que diz lá na palavra de Deus em Gálatas. O fruto do Espírito é o amor, paz, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, bondade, paz, alegria. Todas essas coisas, fruto de um mesmo e único Espírito que habita dentro de mim e que habita dentro de você. Mas essas coisas, elas não vão acontecer automático, como quem toma um comprimido, ou como quem pega, ou como quem pega um pendrive e coloca assim, e aí baixa o arquivo, baixando o arquivo amor, baixando o arquivo mansidão, baixando o arquivo domínio próprio, baixando o arquivo bondade, baixando o arquivo fidelidade. Não é assim que acontece. Essas coisas elas baixam mesmo, o arquivo ele vem, mas quando eu dou o meu passo de fé, quando que o Senhor, quando que vai acontecer de eu ser um homem manso, um homem fiel, um homem longânimo, um homem benigno, o Senhor vai me dar oportunidade no meio de uma situação para eu exercer a longanimidade, para que eu possa exercer o domínio próprio. Ele vai me dar oportunidade para eu exercer. Naquele momento, então, o Espírito que habita em mim, que habita em você, vai me lembrar, porque Jesus diz que nós não precisamos nos preocupar com nada, porque o Espírito de Deus nos faz lembrar de todas as coisas. Então a gente pede para que a gente seja uma pessoa mais isso, uma pessoa mais aquilo, e nós nos esquecemos que o Senhor vai nos dar oportunidade para sermos aquilo no meio de uma situação conflitante, porque nós vivemos nesse mundo que é o nosso inimigo. Nós temos o diabo que é o nosso inimigo e que muitas vezes ele vai fazer alguma coisa para que a gente perca essa oportunidade. Mas não se preocupe não, se você e eu falharmos, porque nós falhamos mesmo. E nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Assim que surgiu essa bendita lâmpada, essa bendita luz aí, Benjamin Franklin, é Benjamin Franklin? É Benjamin Franklin? Não, não é? Ah, é teu xará, né? Por isso que você sabe o nome, hein? Tá bom. Que seja o Thomas. Quando perguntaram para ele, escuta, você não vai desistir disso? Você já tentou 900 experiências, quase 1000 experiências, não deu certo? E ele falou assim, mas eu estou no caminho. Eu já sei 1000 jeitos de não dar certo. A possibilidade de eu acertar é muito grande. E assim também conosco. Nós erramos muitas vezes. Mas nós precisamos perseverar, estamos no caminho. Jesus Cristo, aquele que começou a boa obra em nós, aquele que começou a boa obra em mim,
E aquele que começou a boa obra em você, ele vai completar até o fim. Nós entramos com a vontade, nós clamamos e o Senhor opera. Ele opera. Graças a Deus. Verso 6. Terceira característica da igreja madura. Porque, veja, a pessoa que aprende a depender de Deus e que lança diante do Senhor as suas orações, olha o que diz o verso 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Poxa, como somos ansiosos, hein, irmãos? Eu não sei, uns mais, outros menos, né? Eu acho que todo mundo é meio ansioso igual, só que uns deixam transparecer mais e outros menos, né? Mas a palavra de Deus diz ali, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, e com ações de graças. Precisamos aprender a colocar diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas petições. Somos ansiosos, a preocupação toma conta do nosso coração. Mas Jesus diz, vocês não devem andar ansiosos, não devem ser como os gentios. Isso não causa assim uma estranheza dentro do teu coração? Eu sou ansioso. E eu diria assim, eu diria mais. As mulheres são mais ansiosas que os homens. Pelo menos na questão filho, mais ansiosa que os homens. O filho sai para fazer uma aventura, o coração da mãe já fica todo ansioso. Estava esses dias conversando com a nossa irmã Marlene Mercer, se ela estiver ouvindo, que Deus esteja abençoando sua vida, querida. E eu perguntando, e daí, Marlene? Né? Tudo bem? Né? Com João, os filhos falam, meus meninos. Que meninos? O que é isso? Meninos. Todos grandãozão, uns marmanjão. Mas a preocupação dela é com os meninos. Mas nós somos ansiosos e às vezes nós nos culpamos. Porque o texto diz, não sejais ansiosos como os gentios. Como nós somos parecidos, como nós somos ansiosos, cheios de preocupações. E a verdade é que alguém já disse que cerca de 70% das nossas preocupações, elas nunca se concretizam. Fica só no nosso imaginatório e a gente sofre por antecedência. Mas nós somos assim. O que a palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos lançar sobre o Senhor? O apóstolo Pedro diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Como que a gente faz isso? Oração, súplica, petição, reconhecimento. Porque quando eu peço, Senhor, eu estou preocupado com isso. Não está nada de errado, eu estou preocupado, faz parte do meu sentimento. Então eu transformo a minha preocupação, a minha necessidade, a minha ansiedade em oração. E eu coloco diante de Deus, Senhor, o meu medo é esse. Não é isso que o salmista fazia? Quando ele ia orar, quando Davi dizia, olha lá, esse povo está vindo contra a gente. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou subir contra eles? Você acha que ele ia, essa oração era uma oração tranquila de Davi? Davi estava com medo daquele povo que vinha para dizimar a nação. Então ele se colocava diante de Deus em oração e nós também precisamos aprender a fazer o mesmo. É claro que temos recursos, temos habilidade, temos formação. Existe a multidão dos conselheiros que nós podemos ir, mas nós vamos. Tem os médicos e precisamos dos médicos. O Senhor nos deu capacidade para tudo isso. Nós vamos na nossa força, caminhamos na nossa capacidade. Não está nada de errado nisso, nós temos que fazer mesmo. No entanto, nós temos que colocar diante do Senhor. Senhor, olha, essa é a minha luta, essa é a minha necessidade, essa é a minha preocupação. Oração. Então veja, o apóstolo Paulo ele sugere 3 ações aqui: oração, súplica e ação de graça. Essas 3 ações que o apóstolo Paulo sugere estão relacionadas com o relacionamento de pai e filho.
É o pedido que fazemos, é o pedido, é a oração, é falar com Deus, é colocar diante do Senhor, abrir o nosso coração, e Deus fala conosco na palavra. Muitas vezes nós queremos que Deus fale assim, assim no ouvido da gente, sendo que Deus já deixou tudo pronto na palavra, está lá. Qual que é a tua vontade? A vontade de Deus, um exemplo, a vontade de Deus é que não tenhamos sociedade mista. Está escrito lá, mas nós, muitas vezes, somos teimosos e queremos fazer a nossa vontade. E Deus permite, Ele nos dá liberdade. Mas tem algumas coisas que vai acontecer no meio do caminho, do percurso, que você agora vai ter que enfrentar, porque foi decisão sua. E muitas vezes nós deixamos de agir com fé. E assim também quando nós procuramos um relacionamento do crente com o não crente. É assim, mas eu vou ter que assumir ali as consequências disso. A palavra de Deus fala assim. É ensinamento da palavra, gente. Oração e súplica, então está na palavra. A súplica, o ato de insistir, persistir, perseverar. E gratidão. Eu não sei se é esse o texto que a Aninha leu, Apocalipse, capítulo 7. Mas foi 5, né? Mas no 7, a palavra de Deus diz que uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, línguas, diante do trono, diante do Cordeiro, com vestiduras brancas, com palmas nas mãos, clamando e cantando ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, tudo isso, ações de graça. Detalhe que ação de graças, ela pode ser dada ao Senhor antes mesmo de recebermos alguma coisa. Nos apropriamos pela fé. Penúltima característica da igreja madura, do homem e da mulher, é que o Espírito Santo, ele quer trabalhar em nós, é a paz de Deus. Verso 7, o apóstolo Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. É uma promessa de Deus para a sua vida. É uma promessa do Senhor, é agir do Espírito. Mas não é qualquer tipo de paz. É uma paz que excede o entendimento humano. É uma paz que no meio, e não é uma paz também que nos livra da guerra, da batalha. Não é. É uma paz que nos dá clareza para vencermos as lutas, para vencermos as batalhas, para atravessarmos os furacões e as tempestades que assolam muitas vezes as nossas vidas. Nós precisamos de paz para isso. Somente a paz de Cristo nos permite ficarmos e nos concentrarmos mais na solução do que no problema. Quando nós estamos passando por problema, nós ficamos, às vezes, pensando tanto no problema que não enxergamos a solução. Isso aconteceu quando o povo de Deus sai do Egito e para em Mara, nas águas amargas. E ali o povo murmura, concentrado o quê? No problema. Agora nós vamos morrer de sede aqui. Deus nos tirou do Egito para matar a gente de sede aqui. Então Moisés, ele tem uma revelação, tem ali algumas plantas ali, alguns galhos, joga o galho na fonte de água e a água fica doce. A solução sempre esteve ali pertinho, mas não conseguiram enxergar a solução. E nós precisamos de paz para enxergar a solução. E essa paz é aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração, no meu e no teu coração. E uma última característica é que a igreja madura, ela ocupa sua mente com aquilo que edifica, com coisas que edificam.
É o que a palavra de Deus recomenda aqui. Finalmente, tudo que é verdadeiro, verso 8, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então veja, alegria, moderação, relacionamento com Deus, oração, paz de Deus, não é a paz que nos isenta das lutas, mas que nos dá foco para concentrarmos na solução e ocupar as nossas mentes com as coisas que edificam. E eu gostaria de terminar essa meditação lendo aqui para você o testemunho de uma pessoa espiritualmente madura. Eu já li isso aqui para a igreja e vou fazer de novo hoje. Horácio, ele escreveu um hino que conhecemos em português como o título Se Paz a Mais Doce. Esse seu Horácio era um advogado que investiu muito dinheiro em imóveis no centro de Chicago, nos Estados Unidos. E no grande incêndio de 1871 naquela cidade, seu Horácio perdeu uma fortuna com seus imóveis que pegaram fogo, algo acidental, e além disso, na mesma época perdeu o único filho que tinha. Mesmo assim, o seu Horácio, que era amigo do famoso pregador e evangelista Moody, ajudou os pobres, os desamparados, depois daquele incêndio. 2 anos mais tarde, ele resolveu viajar para a Inglaterra para ajudar o seu amigo Moody numa campanha evangelística. E ele foi detido pelo seu trabalho e enviou sua esposa e as 4 filhas para seguirem em viagem. E ele iria encontrar-se com elas mais tarde. E mais uma vez a tragédia assolou a vida deste homem. O navio que viajava a sua esposa e suas 4 filhas bateu contra um outro navio, afundou em 12 minutos. Centenas de passageiros, apenas 47 sobreviveram, e ele recebeu um telegrama da esposa: salva e sozinha. Ele recebeu esse telegrama. As 4 filhas morreram. Em seguida ele viajou para encontrar com sua esposa. E dizem que mais ou menos na região onde afundou o navio, no qual morreram as 4 filhas, o capitão do navio o chamou e disse a ele: foi mais ou menos nessa região que as suas filhas, que o navio afundou. Eu não sei quantas milhas para baixo. E aquela experiência, segundo dizem, foi que o inspirou a letra dessa canção: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Esse é o exemplo e o testemunho de um homem que assimilou a esperança cristã. A última estrofe desse hino fala da esperança de que iremos viver com Cristo e com os remidos, e expressa a sua esperança de que iria ver as suas filhas na glória. Não são circunstâncias que geram essa alegria. Portanto, seja qualquer dor, qualquer perda, qualquer sofrimento que tivermos que passar nessa vida, seja qual for a tempestade, se servir para aprimorar em nós a nossa esperança
e a nossa vida cristã. E se um dia pudermos cantar como este homem, sou feliz com Jesus. A questão não é se nós vamos passar por lutas. A questão é se nós vamos enfrentá-las sozinhos ou com Jesus. Vamos orar ao Senhor? Vamos colocar nossas vidas diante de Deus em oração. Talvez você esteja enfrentando algum dilema, alguma luta. Você não está só. Não estamos só. Temos uma comunidade, temos irmãos, onde podemos compartilhar as nossas lutas. Você e eu temos o gabinete pastoral. Eu posso ir lá no quarto andar, compartilhar minhas lutas, as minhas dificuldades com o bispo, pedir que ele ore por mim. Você também tem o sigilo do gabinete. Caso você esteja enfrentando uma situação difícil. Então, você não está só, nós não estamos só. Temos a igreja, nós temos o ajudador dentro de nós, o Espírito Santo que nos faz crescer. A palavra do Senhor diz que nós devemos entregar ao Senhor o nosso caminho e confiar nele, porque o mais Ele fará, entregar os bons e os maus momentos, na calmaria e na tempestade. Que nós devemos, quando estivermos cantando parabéns na festa, na celebração, nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, mas quando nós estivermos em luto também, nós devemos confiar nele, porque é nele que está a nossa esperança. E essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo, é que a nossa esperança, como diz o apóstolo Paulo, se a nossa esperança está apenas nessa terra, apenas nesses anos, apenas nessa geração, somos dos homens os mais infelizes de toda a terra. Mas a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança, e nós estamos aguardando, é o cumprimento dessa palavra que a Aninha leu, do texto de Apocalipse, capítulo 7, quando uma multidão, e ali haverá testemunho, hein, irmão? Ali haverá testemunho, viu, Carlos? Ali nós poderemos testemunhar, Batista, das lutas, do enfrentamento, a vitória, no nome de Jesus Cristo. E todos nós, com certeza, diremos: foi graça, irmão. Foi a graça. Foi o amor de Deus, a provisão divina. Você que está precisando de encorajamento, está passando por uma situação difícil, seja familiar, seja emocional, pessoal, coloca a tua mão no coração assim, e faça essa oração ao Senhor. Pai, eu ando tão preocupado ou preocupada, reconheço a minha ansiedade, reconheço, Senhor, os meus temores, e eu quero colocá-los todos diante de Ti. Pai, ajuda-me a ter fé, ajuda-me, Senhor, a agir com fé, ajuda-me, Senhor, a confiar na Tua palavra e a colocar essa palavra em prática. Ajuda-me a ter a alegria, ajuda-me, Senhor, a ter moderação, ajuda-me, Senhor, a agir da maneira como que agrada ao Senhor, ajuda-me a conquistar aquilo que preciso na oração, na petição, a ser mais grato. Faz Tua obra em meu coração, Pai, porque eu reconheço que tenho essa dificuldade, mas também que tenho essa grande necessidade. Abençoa o Teu povo, Senhor.
Abençoa o teu povo que está orando. Abençoe, Senhor, cada irmão, cada irmã, Pai. E que pelo teu Santo Espírito, porque é promessa do Senhor, possamos crescer mais e mais naquele que conquistou tudo por nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.